Olá pessoal, eu sou o Nando Bruck, criador do canal Anamórficos. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês relacionada a um curta-metragem que eu produzi há um tempo atrás com meu amigo André Nascimento. Um abraço para você, André Nascimento, grande figura, meu amigo, produtor, cinegrafista, um dos melhores que eu conheço. Fizemos um curta-metragem amador há uns meses atrás. Eu quero compartilhar com vocês tudo que eu tive que aprender. E deixar a reflexão, o foco principal da coisa é que quando a gente aprende coisas criando, a gente guarda muito mais facilmente tudo que a gente aprendeu. Quando você está nesse caminho do processo criativo, você encontra desafios onde você precisa aprender a fazer uma coisa nova, talvez aprender a fazer um 3D, aprender a fazer uma composição, aprender luz, som e assim por diante. É uma enxurrada de conhecimentos que você precisa adquirir para poder, às vezes, concluir um projetinho simples que seja. Esse curta-metragem amador que eu fiz há um tempo atrás com o André pode ilustrar bem isso, e é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Nesses poucos minutos, um pouco mais de 20 minutos, eu vou mostrar para vocês tudo que eu precisei aprender. Não é uma aula, Hoje vamos deixar um pouco de lado a escola Anamórficos para focar mais ou menos nessa reflexão, tá ok? Então a partir de agora eu vou compartilhar com vocês a tela da minha estação de trabalho e fazer um resumo de tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, sempre para ter um conteúdo em primeira mão desse compartilhamento que eu vou fazer com vocês de conhecimento, tá bom? Estamos sempre no mesmo barco, ok, filmmakers? Um abraço e fiquem aí com o nosso make-off. Nem me fale. Nem consegui me despedir. Que Deus o tenha. Quando a gente usa os estudos para criar algo, aquilo tudo que a gente aprendeu fica muito mais gravado na nossa mente, E com esse curta-metragem que eu fiz no começo do ano, eu tive que aprender muita coisa, por isso que eu coloquei que é um curta experimental. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas interessantes que eu aprendi fazendo esse curta amador e experimental junto com meu amigo André Nascimento. Um abraço lá pro André. Então tá aí a história. Eu queria fazer eu trabalhei o roteiro ali em cima de dois irmãos que estão num barco, E esses irmãos estão ali naquele barco indo para os Estados Unidos, embora não se cite em nenhum momento que eles estão fazendo isso. Mas eles estão conversando ali sobre o finado pai e tal. E em dado momento, o personagem que eu interpreto fala que sonhou com o pai dele e com o barulho que o sino fazia quando o pai dele chegava do serviço, Então era uma sequência muito difícil de fazer, Eu sei que ela ficou aí com uma aparência de videogame, Na época que eu produzi, Até usei ali o rosto do meu filho para fazer essa sequência, mas vocês podem imaginar, é muito difícil, Quando você tira da sua mente uma coisa ali que Hollywood gastaria talvez milhões para fazer. Então não é fácil, E aí no final ali revela que eles estão a bordo do RMS Titanic, que todo mundo sabe naufragou em 1912, Então eu queria usar de pano de fundo eu queria dar a minha contribuição para uma historinha paralela a respeito dessa tragédia, que aconteceu em 1912, porque realmente eu sempre fui fascinado por essa história. Então, embora seja um curta-metragem curto, simples, não foi fácil de fazer. E eu queria
comentar, se eu lembrar, se eu conseguir aqui comentar de todos os desafios que eu tive para fazer esse curta-metragem, eu queria compartilhar com vocês. Então, para começar, a gente foi gravar, a gente resolveu gravar num fundo azul, né? A gente pegou lá um dia, eu e meu amigo André, a gente foi fazer as cenas todas num fundo azul. Então, eu vou mostrar aqui uns pedaços para vocês. Fundo azul, tudo em fundo azul ali. Vou mostrar alguns trechinhos para vocês. A gente gravava em fundo azul, ensaiava. Estava aqui pensando no nosso velho pai. Ensaiava as falas, né? Depois gravava um gravador externo e depois decupava tudo, passava o croma. O croma, para quem trabalhou com croma, sabe que o croma tem que ser... O pano tem que estar esticado, sem sombra, né? Então vocês imaginam o desafio que eu tive que fazer. Até rotoscopia eu tive que fazer nessas cenas aqui, ó. Tá vendo? Muita sombra. O resultado final realmente não ficou legal. Então eu tive que aprender muita rotoscopia. Rotoscopia, para quem não sabe, é quando você vai desenhando frame a frame para isolar o objeto da frente do fundo, né, do background. Então foi um trabalho muito grande. Pouparia trabalho se eu tivesse feito num croma decente? Provavelmente. Mas eu não trabalho exclusivamente com cinema, né? Eu trabalho como editor numa TV local. Então, infelizmente, eu ainda não faço 100% que eu gosto. Eu faço o que eu gosto, logicamente, mas não faço 100% que eu gosto. Se eu pudesse trabalhar só com cinema, eu trabalharia só com cinema, porque eu estudo muito para isso, né? Então, aqui a gente... foi o que deu para fazer, vamos dizer assim. Foi o que deu para fazer, a gente... eu vi o resultado, vi na hora que não ficou legal, mas sabe, quando você não tem, você sabe que não vai dar para fazer de novo tão cedo, e você fala assim, não, eu vou ter que fazer com o que eu tenho. Então a gente gravou com fundo azul, né? Foram vários takes, a gente usou inclusive duas câmeras, tá vendo? Uma lateral, né? Uma lateral, que o croma, dá para ver que também que o croma não ficou bom. Essa aqui eu tinha na época uma T3i, então você pode ver um pouquinho de ruído ainda. A T3i é uma ótima câmera, né? Eu sempre gostei muito de filmar com a T3i, mas o sensor Digic 4 já não estava dando conta e já era uma câmera velhinha também. Eu acabei já depois fazendo um upgrade deste equipamento, mas foi um aprendizado muito bom, porque aí eu tive que fazer na unha, né? O croma não deu certo, eu tive que fazer tudo na base da rotoscopia. Então vocês imaginam, bicho, o trabalho que foi isso aqui. O resultado ficou bom? Ficou 100% aceitável? Acho que não, mas passa, vamos dizer assim. A nível de estudo, a nível experimental, eu acredito que passa, ok? Então a gente tem aqui, ó, deixa eu ligar as máscaras aqui para você ver, ó. Tive que fazer manualmente a rotoscopia. Para quem conhece um pouco de rotoscopia sabe que não é fácil. Você pode levar horas, dias fazendo rotoscopia, né? Mas ainda assim era melhor do que se você dar um zoom aqui, você vai ver que não está perfeito, ó. Mas era o que dava para fazer para contar minha história, certo? Aí nós temos, né? A gente gravou tudo em fundo azul. E aí eu tinha cenas que simplesmente não daria para fazer, né? Cenas num ambiente antigo, numa época antiga, né? O próprio navio como que eu ia fazer um navio, né? Croma talvez, mas aí foi um desafio, porque, né, se eu fosse pegar alguma coisa da internet, é sempre as mesmas fotos, não tem os ângulos que eu quero, e não vai ter a mesma dinâmica que eu queria para o filme, para o curta, certo? Então o que eu precisei fazer? Eu sempre gostei muito de cinema 4D, né? E eu já tinha uns modelos antigos de Titanic aqui, de arquivo 3D do Titanic. Então comecei a estudar muito, mas muito mesmo. Isso de uns 3 anos para cá, de 2017 para cá, né? Então comecei a estudar muito 3D, muito mesmo.
Então eu vi que muitas cenas que seriam inviáveis fazer ao vivo, né, assim real, eu poderia fazer, simular pelo menos no cinema 4D. Hoje eu avancei muito no cinema 4D, embora tenha ainda um caminhão de coisas para aprender. Hoje eu consigo renderizar em Arnold, que é um renderizador muito melhor do que o renderizador nativo do cinema 4D. Mas mesmo assim ainda não é um processo muito fácil. Aqui eu tenho a cena onde eu fiz um 3D do meu filho, né? Fiz um corpo 3D ali do meu filho. Fiz não, né? Na verdade eu só carreguei o rosto dele, não esse aqui no caso, né? No caso o rosto do meu filho está aqui, ó. Eu tenho um site que eu não lembro agora que você carrega o rosto da pessoa e ali você salva esse arquivo como um modelo 3D. Aqui está bem rústico, tá? Mas quando você coloca a configuração de luz, quando você acerta tudo direitinho, a câmera, o cenário, funciona bem. Aqui só está a cabeça mesmo, porque é o que eu precisei para depois para poder fazer a cena, tá? Então depois eu juntei essa cabeça com aquele corpo que você viu ali e bora que bora, né? E aí resolveu. A cena final, como eu disse, né? Eu reconheço que ainda nos padrões mais avançados ela estaria como se fosse um videogame, né? Mas eu renderizei no renderizador nativo do Cinema 4D mesmo. Eu não conhecia eu já conhecia um pouco o Octane, né? Mas eu me dei bem com o Arnold, mas eu não nessa época eu não sabia usar o Arnold ainda. Então eu acabei usando o renderizador nativo do Cinema 4D mesmo. Então deu esse resultado, para mim serviu na época. Então, beleza, bora que bora, né? E aí, cara, tem centenas de arquivos que eu precisei procurar para fazer a cena, né? Aqui eu tenho a igrejinha de onde se passa, os cavalos ali, né? Imagina, eu tive que aprender a colocar árvore, animais animados, né? Configurar a luz, configurar o ambiente todo. Não foi um processo muito fácil. Sempre levando às vezes horas, dias para se fazer uma cena simples, né? Uma sequência simples. Ó. Meu computador não é muito bom, ele é um FX 530, que na verdade é um padrão DDR3, que eu acho que hoje em dia tá, para quem trabalha com 3D, tá um pouquinho defasado, mas na raça você ainda consegue, né? Adicionado a isso, para fazer por exemplo, para fazer aquele hominho ali, eu usei o site Mixamo. Para quem não conhece, vou colocar o link aí na descrição. Mixamo. O Mixamo, você pega um arquivo 3D de uma pessoa, um caráter, né, um personagem, e você anima ali no Mixamo e exporta para você poder usar no Cinema 4D, no Blender ou qualquer outro software 3D. Tem uma coruja, cara, cantando aqui perto do condomínio. São 1h26 da manhã, a coruja tá cantando. Beleza, ela tá me acompanhando. Então aqui, ó, deixa eu ver se dá pra tá pesado. O projeto, vocês imaginam, né? Projeto muito pesado, ó, mas dá pra ver, tá vendo? Que é um personagem 3D animado, tá? E aí tem câmeras, né? Tem árvores, as árvores eu até tentei colocar elas animadas, porque eu uso um plugin chamado Forester, né? E ele calcula a animação das folhas nas árvores, mas eu acho que aqui não ia ficar muito pesado e não ia conseguir renderizar. Aí eu usei aqui esse modelo da cidade, é um modelo que eu peguei, é um modelo gratuito que eu peguei lá no site Sketchfab. Para quem conhece sabe que é um site que tem ali muitos milhares de modelos 3D para se usar ali, né? A maioria com direito de uso para você pintar e bordar ali. Tem uns 3Ds muito bons ali. Mas vamos ao navio, cara, que foi meu maior desafio, né?
Cara, foi um desafio muito, muito grande. E depois de renderizar essa cena ainda, eu precisei... Esse aqui ainda é um modelo que eu usei só para storyboard, né? Esse ainda não é o modelo que eu usei na versão final. Pode ver que aqui, ó, a textura tá bem rústica mesmo, não tá ainda satisfatória, né? Então na versão final, e aí pesa muito, né? Foram muitos dias para se renderizar essas cenas, porque eu tentei usar ali um Global Illumination no Cinema 4D, todas as configurações do físico no mais alto possível, e então foi um trabalho muito, muito difícil mesmo. Foi mais ou menos 15 dias para renderizar essa mera sequenciazinha de poucos segundos aqui, ó. Tá vendo? Essa pequena sequência de pouco mais de 10 segundos, 15 segundos, levou 15 dias para renderizar. Tudo bem que às vezes eu parava, né? Voltava da onde eu tinha parado, mas realmente não foi fácil, tá? E aí tem coisas que eu precisei fazer. Eu usei um plugin chamado Infinite Ocean para fazer a cena toda, né? Para colocar que ela simula um mar bem realista ali. Aqui tá a cena que eu usei. Foi esse aqui que eu levei muitos dias para renderizar, porque aí eu acabei usando o physical do Cinema 4D mesmo para renderizar. E levei 15 dias para renderizar essa cena, porque ficou muito, muito pesado mesmo, né? Acredito que de repente com uma placa mais poderosa eu levaria um pouco menos de tempo, né? Porque eu tenho uma 1650, uma GTX 1650. Então é boa. Tem 4 GB de memória, mas levei 15 dias para renderizar essa cena. Então tem muita luz, eu tive que aprender a iluminar da maneira correta, Global Illumination. Acredito que se hoje em dia eu tivesse feito a mesma cena, eu usaria um renderizador Arnold, por exemplo, que eu gosto muito. E ele deixa bem realista também a cena. Então tá aqui o navio bonitão que eu usei aqui pra cena, ó. Ele é um arquivo 3D muito sofisticado mesmo. Eu fiz alguns testes dele antes de fazer a cena. Eu gostei muito do resultado. Depois que eu fiz a cena, que eu renderizei toda a cena, eu passei pro After para poder fazer a composição dos dois irmãos lá né? E vamos combinar também, né? Quando a gente fala de um assunto tão delicado, né? Porque a tragédia do Titanic foi um assunto delicado, né? A gente tem que tomar cuidado também, porque muitas pessoas, né, morreram naquela tragédia e não sei, né? A gente tem que respeitar muito, né? Enfim. Então eu procurei fazer de uma forma que fosse totalmente respeitar o assunto mesmo, né? Então é plausível que dois irmãos estivessem ali conversando quando eles saíram lá de Belfast e foram para tentar uma vida nova nos Estados Unidos. É plausível, é possível, por que não, né? É possível ter muitas histórias paralelas que não foram contadas ainda. Eu queria contar uma que a princípio é ficção, mas poderia ter acontecido? Poderia. Muitos trabalhadores que morreram naquele navio, eles estavam indo ali para os Estados Unidos tentar uma nova vida, cara. Eles estavam... Poxa, a história é fenomenal, né? Diga-se, o filme de James Cameron já com toda a grandiosidade que eles fizeram naquele filme, eles mostraram tudo relacionado ali a essa grande história, né? O som, eu procurei deixar o som ali que seria característico, né? Do mar ali, do alto mar, né? Então eu isolei aqui o som para vocês verem, ó. Então se você ouviu o curta
num fone de ouvido você vai ver que tem um som bem característico de um navio em alto mar. Então eu quis deixar bem evidente isso no vídeo, né? E uma coisa interessante que eu encontrei na internet, o que eu acabei usando aqui, foi o sino real do Titanic. Conta a história que o Titanic tocou o sino do Titanic, os vigias tocaram o sino 3 vezes, né? ao avistarem o iceberg. Então, esse é o sino real do Titanic. Inclusive, esse é o som do vídeo que eu baixei no YouTube. Quer ver, ó? Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o sino real. Amazing. Muito bom. A música, a trilha. Eu procurei usar uma trilha que remetesse ali, né? Aquela época, né? Aquela época de 1912. Eu consegui encontrar um conjunto de trilhas celtas. Ambientou muito bem ali o que eu queria mostrar no filme, certo? Então é interessante que quando eu coloquei esse modelo 3D do Titanic aqui na cena, ele não tinha esse escrito aqui. Por algum motivo, eu tenho há muitos anos esse modelo 3D e eu nunca vi a possibilidade de usar. Aí eu precisei aprender a texturizar e eu fiz essa textura aqui no próprio, acho que foi no Illustrator mesmo, ou foi no Photoshop. Acho que tá aqui, inclusive, ó. Vou mostrar alguns arquivos de sci-fi para vocês. Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu acabei fazendo no Illustrator mesmo, joguei ali e acho que ficou legal. Aqui um videozinho que a gente gravou lá, eu acho que nem postei isso aqui, não? Vamos gravar a gravação, cena do curta O Último Diálogo, 21 de junho de 2019. Espero que fique interessante esse curta-metragem, ok? É isso aí, algumas referências, né? Algumas referências do Titanic, porque é importante você estudar muito. Para você que almeja ser cineasta, tem a aspiração de ser cineasta, tem que estudar muito sobre aquele assunto. Então eu passava dias estudando documentários sobre o Titanic, fotos reais, né? Vídeos reais, histórias reais e assim por diante. Eu acho que um bom cineasta, um bom aspirante a cineasta, ele tem que ter por hábito estudar muito a respeito de qualquer assunto que seja. Então eu passei muitos dias estudando sobre o Titanic. Eu já era muito fascinado pela essa história, mas sei lá, por algum motivo eu resolvi fazer esse curta-metragem e estudei um pouquinho mais do que de costume. Algumas referências, né? Então, foi um desafio muito grande, né? Foi um desafio muito grande. Eu acho que o resultado ficou legal, embora seja experimental. Eu não tinha como pretensão, né? Fazer desse vídeo Não, foi um acúmulo de estudo que gerou esse curta-metragem. Então essa é a grande reflexão da coisa toda, né? Quando você for estudar, e há muita coisa para estudar, sempre crie alguma coisa. Você vai estudar sobre luz. Cria uma historinha usando aquilo que você aprendeu, né? Quando você cria, como eu disse no começo, fica tudo muito mais fácil de você... Fica muito mais fácil de você guardar tudo aquilo que você aprendeu, né? Eu não só coloquei o Titanic aqui, aliás, eu coloquei pessoas caminhando no Titanic, né? Então você imagina o trabalho, bicho. O trabalho, né? Mas quem iria imaginar que em pleno 2020 também a gente ia ter essa possibilidade, essa prerrogativa de conseguir fazer uma cena que, sei lá, há 10 anos atrás se gastaria milhares de
de dólares para fazer, né? Então eu coloquei alguns caracteres aqui, alguns personagens ao longo do navio, né? Me baseando mais ou menos no que aconteceu naquela hora, quando o navio bateu no iceberg, né? Eu imagino que não devia ter muitas pessoas ali fora ali do navio, né? Então eu coloquei algumas pessoas ali em trajes típicos da época, né? Em traje, vou deixar um pouquinho mais leve aqui para mostrar para vocês. Coloquei essas pessoas em trajes bem típicos, tá vendo? Se você vir aqui, se você prestar atenção no curta, foi um trabalho bem bacana, porque eu tive que colocar um a um, foi uma trabalheira danada, cara, nossa. Mas tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Então, daqui uns anos eu vou olhar e vou falar assim, olha, como eu aprendi com esse curta, né? Nem tem muitos views, mas eu aprendi muito. Isso é o que importa pra mim. Isso importa muito. Tá bom, galera? É isso que eu queria compartilhar pra vocês. Sempre crie alguma coisa com o que você está aprendendo. Quando você cria, principalmente quando se falamos de cinema, né? Aqui no canal Anamórficos eu quero sempre falar muito de cinema e sempre compartilhar experiências com vocês, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, o meu lindão Titanic aqui, que eu usei para fazer o curta-metragem, o último diálogo. E se vocês tiverem a oportunidade de ver o meu curta, o filme, tá? Dê essa força aí, veja o que você achou, aonde eu sei que tem muita coisa que tem que melhorar, muita coisa mesmo, né? Mas até pelas circunstâncias e pelas limitações a gente acaba fazendo e deixando alguma coisa, uma ou outra passar, mas é pelas limitações mesmo, certo? Então vou ficando por aqui, um abraço, uma outra hora a gente se fala, ok? Até mais. Ele dizia para mim, quando o sino da capela tocar, estejam todos em casa. Apenas mais um pouco e estaremos todos juntos. Não será fácil. Mas tenha coragem. Um dia seremos uma família de novo. É isso aí, pessoal. A reflexão que eu queria deixar para vocês é essa. Aprenda criando. Nem que seja uma coisa simples. Quando você cria, quando você está no processo criativo, a chance de você guardar com mais facilidade tudo aquilo que você aprendeu são muito maiores. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês, esse incentivo, essa inspiração, criar, filmar, faça os seus curtas-metragens, filme bastante, faça o seu documentário amador, seu filme amador, e assim a gente pode enriquecer muito o mundo com nossas visões únicas do próprio mundo, ok? Então um abraço, se inscreva no nosso canal, fiquem com Deus e até a próxima.